Bom dia, irmãos. Bom dia. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, irmãos. E o tema para esse mês da classe de Escola Bíblica Dominical é Semeando a Fé, correto? Semeando a Fé, né? E normalmente quem dá a primeira aula é o irmão Almir, mas hoje ele está trabalhando na eleição, né? E então ele me pediu para substituí-lo, para trocar com ele, né? Aí o tema que eu daria ele vai dar no meu lugar. A tarefa é mais conceitual no sentido de definir, né, o tema. Normalmente a gente traz um tema e começa a fazer a definição daquele tema. E depois os outros aspectos, os outros elementos daquele tema. Mas hoje, então, definindo aí o que é fé. E é muito tranquilo definir este assunto, porque a Bíblia já tem uma definição para esse tema, né, e encontra-se lá no livro de Hebreus. Vamos orar, então, antes de iniciarmos? Santo, obrigado porque o Senhor nos concede o privilégio, Deus, a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos no Teu nome, Pai, para cultuá-lo, para adorá-lo, para dizer o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é necessário nas nossas vidas, o quanto o Senhor é fundamental nas nossas vidas, Pai. E dependemos do Senhor para este momento, para que o Teu Santo Espírito possa trabalhar no nosso meio e nos instruir e nos fazer, Deus, aprender da Tua Palavra, consumir da Tua Palavra, Pai, e podermos, Deus, usar nas nossas vidas, na vida de outros, Pai, ser úteis no sentido de prestar, Pai, um culto ao Senhor com excelência e prestar, Deus, um amor ao próximo, Pai, um serviço ao próximo, Deus, através da Tua Palavra. Nós entendemos que amamos o nosso próximo quando nós falamos do Senhor, quando nós apresentamos Jesus Cristo para o homem perdido. É a melhor solução que existe, é a principal necessidade do homem, Pai. Então, abençoe essa palavra, que os irmãos aqui vão estar ouvindo e participando também, eventualmente. Abençoe aqueles, Deus, que em breve vão também ter essa aula no seu telefone, no seu computador, vai poder, Deus, assistir depois. Que essa palavra alcance, Deus, os corações dos perdidos e traga edificação para os irmãos, para os membros desta igreja. Eu oro grato, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então nós vamos... Ô, irmã, muito obrigado, viu? Pode pôr a irmã, obrigado. A irmã sempre preocupada, né, com as nossas gargantas que vão secando. Então nós vamos definir o que é a fé e vamos trazer alguns aspectos de alguns homens que experimentaram essa fé. O texto é Hebreus capítulo 11 e a definição é muito clara. O que é a fé? Tá? No versículo 1 do livro de Hebreus. Ora, o autor de Hebreus ele define assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então ele definiu muito bem o que é fé. Né? Você vive uma realidade ou você vive uma situação em que você crê em algo que você não vê. Você não tem nenhuma evidência material, física, literal da existência daquela coisa ou daquela possibilidade de ocorrer, um evento que pode ocorrer. Você tem zero evidência, você tem zero parâmetro para você se apoiar e falar, tal coisa vai acontecer por causa disso. A fé é você crer em algo que você não vê, em algo que pode acontecer baseado na existência de um Deus que você não vê. Muitas mães têm fé de que seus filhos vão ter um futuro brilhante. Muitas mães, né, se dedicam, se preparam.
Os pais, da mesma forma, você estuda crendo que você vai alcançar um objetivo melhor na sua vida. Você trabalha para que você possa prover o sustento da sua família. Você faz coisas normalmente, você providencia coisas. Normalmente, aquilo que você deseja alcançar depende de obras das suas mãos. E você promove algo que possa vir a acontecer no futuro. Você realiza coisas. Ah, mas aí é um pouco subjetivo porque envolve planos. De repente, se não é o plano do Senhor, pode ser que não aconteça porque não era da vontade dele. Mas eu quero dizer que você, empregando a sua mão, empregando a sua capacidade ali, você vai ver algo acontecer. Você está realizando coisas, você está materializando coisas. Na fé, não. Na fé você faz nada, não vê nada e algo acontece. Algo se transforma, algo aparece. A fé é isso. E aí nós vamos para o texto agora e nós vamos entender como que alguns homens se utilizaram da fé, ou como eles foram salvos pela fé, como que eles viveram nesse contexto de fé. Alguns homens, né? O texto de Hebreus, o capítulo todo, ele vai nos apresentar o que nós conhecemos como a galeria da fé, os heróis da fé, correto? Então, numa primeira divisão, que a gente pode entender até baseado no versículo-chave, o versículo-chave lá que foi passado é o verso 6. Então, do versículo 4 até o versículo 7, nós vamos trabalhar exatamente esse texto e nós vamos aprender e conversar a respeito de 3 homens que estão dentro desses primeiros versos que eu citei, do 4 até o 7, que são Adão, Enoque e Noé. Esses 3 homens, eles viveram antes do dilúvio, após a criação, até o período de dilúvio. Eu falei Adão? Não, não é Adão, é Abel. É o filho dele. Abel, Enoque, falei certo os outros, né? E Noé. Então, Abel, Enoque e Noé são esses 3 homens que nós vamos falar agora de manhã e perceber como eles viveram num contexto de fé, crendo. O autor de Hebreus, ele interpretou que aqueles homens viviam um contexto de fé. E a gente vai tentar, então, descobrir e entender como que eles viveram pela fé na geração deles. E aí, mais para frente, tem uma divisão, mas também mais ou menos, né, uma divisão no livro de Hebreus, nesse capítulo de Hebreus, o autor apresentando a fé dos patriarcas. Aí já com Abraão, Isaac, Jacó, José, apresentando esses homens aí, tá bom? Depois, ele vai falar especificamente de Moisés, e aí ele vai também falar dos heróis da fé, mas citando alguns juízes, citando alguns reis também, o período dos juízes, o período de reis. E depois ele também vai comparar a fé dos crentes e da nova aliança. E nós, como sendo a continuidade, nós crentes agora, seguindo essa linha de fé que os antigos já viviam. Então, se você tem o raciocínio de que lá no Antigo Testamento os homens eles eram salvos pelas obras. Não. O autor de Hebreus não diz isso. Ele diz que os homens eram salvos pela fé, lá no Antigo Testamento. Mas o livro todo fala de obras, de cumprir lei, de fazer sacrifícios e... Não, mas Deus nunca aplicou esse conceito na vida deles. Se eles entenderam de alguma forma que eram pelas obras, que eram pelo cumprimento da lei, isso fica a responsabilidade deles. Mas não foi esse o tratamento que Deus deu. Deus nunca abriu mão de que a fé estivesse como base, como alicerce da salvação dos homens. E a gente vai entender, baseado na explicação do autor de Hebreus, de que eles também viveram pela fé no tempo deles. Eles viviam por fé. Tá bom? Então nós vamos do verso 4 até o verso 7, que são homens que viveram antes do dilúvio. E o primeiro texto, nós vamos ler, né?
Versículo 4, então. Acho que vale a pena ler todos, até o 7, né? Vamos lá. Versículo 1 até o versículo 7. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Os irmãos podem continuar a leitura até o verso 7, por favor. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Acabou, né? Foi até o versículo 7. Muito bem. Irmãos, então, o primeiro homem que eu gostaria que nós pudéssemos perceber atitudes de fé nele é o Abel. O que o Abel fez? Lá em Gênesis capítulo 4, se os irmãos quiserem abrir, pode abrir, não tem problema, vou fazer a leitura. Lá é relatado o seguinte, a partir do versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Estou no verso 3 agora de Gênesis 4, tá bom? E Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de alguns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que aconteceu? Que o autor de Hebreus afirma que Abel viveu pela fé, oferecendo um melhor sacrifício a Deus. Então, lá no início, né, dos tempos, logo após a criação, aconteceu que um dia, esses dois irmãos, filhos de Adão e Eva, resolveram oferecer um sacrifício para Deus. E a iniciativa foi de quem? Foi do bonzinho? Não foi. A iniciativa foi do Caim. Ele era o irmão mais velho e ele resolveu levar um sacrifício para Deus. Ele era agricultor, ele cultivava a terra, ele colhia os melhores frutos da terra, ele trabalhava e ele resolveu apresentar aquilo a Deus. O Abel mais novo resolveu fazer algo também, apresentar uma oferta para Deus, porém uma oferta do que ele era, da função dele. Ele era pastor de ovelhas, está relatado lá em Gênesis. E o que ele fez? Ele resolveu levar uma oferta do seu animal. Ele foi lá no seu rebanho e falou: poxa, eu vou pegar aquele animal ali, o melhor que eu tenho, e vou queimá-lo para o Senhor. Vou oferecer ele para Deus. E aí você pode pensar: poxa, por que Deus aceitou a oferta de Abel? Eu já ia falar Cabel. Olha, o cérebro faz umas coisas. Por que ele vai aceitar a oferta de Abel e vai rejeitar a de Caim? A de Caim aparentemente parecia ser muito boa também, né? Imagina todo o esforço empregado ali por Caim, tendo que trabalhar, tendo que arar a terra, tendo que aguardar
todo um processo complexo para você colher um fruto bom, né? E ele levou os frutos para o Senhor, deve ter também, não é relatado aqui, mas deve ter levado algo bom também. Mas Deus não aceita o dele, aceita o de Abel. O que o autor de Hebreus nos diz? Ele diz e afirma que Abel ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caim. No que consistia então o mais excelente sacrifício? O que era exatamente isso? Caim, provavelmente, como é comum do homem, ele pensava de maneira religiosa. O que ele pensava? Que algo realmente de bom, pelo esforço dele, pelo mérito dele, poderia ser oferecido a Deus. Abel, diferentemente, pensava de outra forma. Como? Algo baseado numa promessa relacional. Imagina, Abel cuidava de ovelhas. Ele tinha ali um envolvimento com as ovelhas dele. Ele tinha uma relação relação no sentido de convívio. E esse entendimento, ele é muito compreendido na Bíblia toda, chamado como o plano da redenção do Senhor. Deus criou o ser humano, ele criou o homem para ter uma relação, para ter um relacionamento com o ser humano. Foi esse o objetivo de Deus ter criado a humanidade, para se relacionar. Um Deus que é relacional. Mas com a queda do homem, a queda de Adão e Eva, Deus teve que ter o rompimento com o ser humano, porque ele deu uma ordem que foi descumprida. Então ele falou, então eu já não posso mais conviver com você. Mas qual foi a promessa que ele deixou? De que um dia ele traria o Salvador. Ele traria a redenção. Por meio do quê? Por meio do derramamento de sangue. Por meio da morte de alguém. Então um Deus que é relacional, um Deus que quer um relacionamento com a sua criação, um Deus que, ao perder o relacionamento, providencia no futuro a redenção, o pagamento da dívida do pecado por meio do derramamento de sangue. Isso é fé. Quando ele faz a promessa e a pessoa entende isso, ela fala, poxa, um dia isso vai acontecer. Como que Abel demonstrou então que ele tinha fé em Deus? Quando ele queimou aquele sacrifício, quando ele queimou aquela ovelha, derramou o sangue daquilo, e ele entendia que para ele poder voltar ao relacionamento com o Senhor, tinha que haver a morte de um inocente, de algo que não tinha pecado, de algo que não tinha nada a ver com aquela situação de quebra de relacionamento. Então, por que a oferta de Abel foi aceita? Porque ela era excelente nesse sentido. Caim deve ter empregado muita força ali, arrastando terra, cavando buraco, plantando, pegando chuva, sol. Não tinha chuva, né? Desculpa, mas naquela época aparentemente não tinha chuva, né? Pelo menos que são os que os criacionistas ensinam. Aí depois a gente vai chegar no Noé e a prova realmente de que não tinha, né? E aí Deus olha e fala, poxa, o Abel ele entendeu. Ele entendeu e aplicou a fé no sentido de quê? De que um dia o Salvador morreria no meu lugar. O Salvador morreria no lugar dele. Por isso é chamado de mais excelente. Então ele demonstra essa relação, essa vontade de voltar a ter comunhão com Deus, e ele oferece esse sacrifício, e o autor de Hebreus entende que é o melhor sacrifício. É o sacrifício o sacrifício mais excelente aceito por Deus. E Deus, para você ver como que Deus é bom, né? Só um parênteses. Ele fala para Caim. Caim fica irado, porque imagina, o irmão mais novo que prevalece, né? O irmão mais velho já tem problema com o irmão mais novo, normalmente, né? As relações são difíceis. Aí o irmão mais velho vai lá e começa a oferecer o sacrifício. Aí o irmão mais novo vem e imita ele, né? Você não tem outra ideia? Deixa eu oferecer aqui o meu sacrifício aqui.
Aí ele vai lá e oferece o melhor ainda. Imagina como que o Caim realmente ficou, né? Não justifica o fato dele ter ido lá e matado o irmão dele, mas deve ter ficado muito bravo. Muito, muito bravo mesmo. E essa história é normal, né? Você olhar essa história ao longo da Bíblia, no Velho Testamento também, esse duelo entre irmãos, né? Você vê, olha lá, Jacó e Esaú, José e os irmãos dele, Isaac e Ismael, sempre tiveram essas dificuldades aí de relacionamento. Então, pela fé, ele ofereceu o melhor sacrifício. Então, para Deus, esse melhor sacrifício é o que foi aceito, porque justamente ele compreendia todo esse sistema de salvação por redenção, por derramamento de sangue, e esse relacionamento que poderia ser restituído ou restabelecido com Deus, né? Então, o Abel está nessa galeria, justamente por ele aparentemente ter essa compreensão. E ele foi aprovado quanto a essas ofertas. Então, entregando pela fé, não pelo esforço, não pelo mérito, né? Não pelas obras, no sentido de que o dele foi melhor porque ele empregou mais qualidade, não. Foi por causa da fé que o Senhor colocou nele, que o Senhor mesmo colocou nele. Se você está tentando, né, ou você está tentando alguma coisa pelo sacrifício, pelo esforço, isso vai ser inútil. Salvação é pela fé. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer agregar algo? Quer perguntar algo? Então vamos seguir. Verso 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Muito bem, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Verso 6, tá bom? Creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? Então agora nós vamos olhar a vida um pouco de Enoque, né? O que aconteceu com ele. Esse homem também foi entendido pelo autor de Hebreus de que na época dele, ele viveu de uma maneira também que ele cria no Senhor. Imagina Enoque era o sétimo, relatado lá também no livro de Gênesis, que ele era o sétimo, e ele nasceu em uma época em que a humanidade ela já estava caminhando para a idolatria, ela já estava caminhando para a desordem total. Se você pensa que hoje é o caos, né? Hoje a sociedade é promíscua, ela é devassa, ela é corrupta. Olha, isso é normal ao longo das épocas. Isso sempre existiu. Tá? Então o Enoque, ele vivia num período assim, de ascensão da corrupção, de crescimento, de propagação mesmo, de iniquidade, de idolatria, de assassinatos, de crimes, de todo tipo de maldade. O Enoque, ele viveu nessa geração. E o que a Bíblia relata a respeito de Enoque? Também lá em Gênesis. Nós vamos encontrar lá, que em Gênesis também, que esse homem, ele nasceu e ele começou a andar com Deus. E o que o autor de Hebreus diz? Que por causa desse andar com Deus, Deus o trasladou. O que Deus fez? Deus o tomou. Então nós temos a primeira história, ou a primeira realidade de alguém que é tomado vivo, sem passar pela morte, na terra. O segundo foi Elias, correto? Enoque foi o primeiro. E o que Enoque fez para que ele pudesse ser então tomado pelo Senhor? A Bíblia diz que ele andava com Deus. Ele começou a invocar o nome do Senhor. Foi através dele que ele, de maneira individual, aparentemente, começou a buscar a vontade do Senhor.
começou a querer conhecer o Senhor, o Deus que se apresentou aos pais dele. Então, provavelmente, irmãos, isso não está afirmado, mas provavelmente Adão e Eva, eles compreenderam também essa salvação pela fé, essa salvação redentora de vir um sacrifício no futuro, de alguém que viria para morrer no lugar deles, eles também levaram isso para seus filhos. E o Caim parece que também entendeu, porém ele entendeu da maneira mais individual. Ele falou, bom, então de repente se eu buscar esse caminho aqui de oferecer algo pelo meu capricho, pela minha força, pelo que eu pensar, Deus também pode ser que aceite. Não, Deus já tinha estabelecido a forma. Ele já tinha estabelecido como seria. E Enoque também foi um dos que entenderam que o caminho era andar próximo do Senhor, numa sociedade em que se buscava a corrupção, em que se alimentava a sua carnalidade, em que se viviam baseado na sua vontade, não na de Deus. O que Enoque fez? Ele começou a andar com Deus. Ele creu no Senhor, andando com o Senhor. Então, qual é a evidência? Ele obtinha testemunho e ele não foi achado mais. Ele apregoava, ele falava naquela sociedade, ele falava para os parentes dele de um Deus, de um único Deus que criou o universo e começou a andar com aquele Senhor, com aquele seu soberano. E Deus falou, bom, eu vou levá-lo. E Deus o tomou. E ele entrou agora aqui também na galeria da fé desses homens que andaram com o Senhor. O versículo 6 parece ser um comentário sobre essa situação, essa condição de Enoque. Olha só o que ele fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha o Enoque aqui, andando com Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Né? Então, parece que o versículo 6 é um comentário da vida de Enoque. Se você anda com Deus, Deus vai recompensar você. No caso de Enoque, qual foi a recompensa? Vida eterna. Qual foi a recompensa? Vem mais para perto de mim. A gente gosta de outras recompensas, né? A gente sempre quer pensar de maneira que seja individual para nós, né? Material, que alimente a nossa carne. Não, Deus não quer alimentar a nossa carne. A gente sempre quer pouco. A gente quer o que tem preço, não o que tem valor. A gente quer aquilo que custa algo e não pensa no que pode ser melhor. Então Enoque, pelo fato de andar com o Senhor, recebeu uma recompensa. E a palavra aqui, galardoador, eu falo galardoador, né? Eu sou do interior mesmo. Morei muito tempo em Bauru, Campinas, aí fiquei assim, né? O que é essa palavra? Essa palavra significa que é alguém pagador de salário. Lá em Romanos, capítulo 3, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A palavra salário, no grego, é a palavra mistos. E aqui, a palavra galardoador é deixa eu pegar a palavra certa aqui, né? Eu anotei aqui. Eu vou falar depois, a hora que aparecer aqui a palavra para mim. Aqui, ó. É mistapodotes. O que é isso? É a pessoa que paga o salário, é a pessoa que paga o que você merece. É a figura de quem? Do nosso Deus. Ele vai pagar para você, não que ele tenha alguma obrigação de pagar nada para você. Tá? Mas ele vai recompensar você de acordo com o que você merece.
Nós sabemos que, como o autor de Romanos, né, Paulo já fala, o que nós merecemos é o quê? É a morte. Né? Nós merecemos o inferno, isso é o que nós merecemos. Você pode não concordar, tá? Eu sei que de repente alguém pensa, não, mas eu sou muito bom, né? Eu ajudo, tal. Eu não tenho má intenção, mas a Bíblia não mostra isso. Você me desculpa se você pensa assim. Você pode ser a alma mais pura, né, que exista aqui no nosso meio, pode assumir que é a alma mais limpa. Desculpa, eu não creio assim. E respeito o que você pensa, mas... Se alguém pensa isso, realmente ele é arrogante. É outra coisa, ele é arrogante. Ele é um bobo arrogante. No mínimo, né? No mínimo. Alma generosa, né? Irmãos, desculpa, irmãos. Se a gente não vencer o nosso pecado todo dia, né? Por mais bom que você pareça ser, o que você merece, o que eu mereço, é a morte. E o nosso Deus é a pessoa que vai pagar o que eu mereço. Agora, Deus não está fazendo, ele não fez nenhuma promessa para Enoque. Enoque nem imaginava que isso poderia acontecer. Quando isso aconteceu no mundo? Nunca tinha acontecido. Né? Mas o fato dele andar com o Senhor, Deus falou, olha, eu quero essa pessoa aqui mais perto de mim. Isso mostra o quê? Que o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que quer um relacionamento com as pessoas. Não é um Deus que perceba que você faz o melhor ritual, que você oferece o melhor daquilo que você tem. É lógico que ele também aceita, mas se for dentro da perspectiva dele. Se estiver de acordo com o que ele introduziu, com o que ele colocou para ser feito. É a vontade dele, eu estou aqui para fazer a vontade dele, não a minha. Eu não parto do princípio daquilo que eu acredito que é certo. Eu parto do princípio do que eu acredito, do que Deus diz que é certo. E aí eu vou fazer. E como Enoque mostrou isso? Mostrando que ele era submisso à vontade do Deus, do único Deus, do Deus que criou as coisas. Ele não queria vários deuses, ele não queria andar como andaram na sua época, ele queria andar conforme a vontade do seu Deus, que era o soberano da sua vida. E ele começou a invocar o nome do Senhor, num lugar onde ninguém estava invocando o nome do Senhor. E aí aquele que se aproxima de Deus, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso é fé, correto? Isso é fé. Então você tem que crer que Ele existe para você poder se aproximar dEle. E a afirmação que nós temos que fazer para Enoque é que ele andava com Deus porque ele cria. Esse é o resumo básico que nós temos que ter. Por que Enoque andava com Deus? Porque ele cria que Deus existia. Por que Abel ofereceu o melhor sacrifício? Porque ele cria que Deus existia. Aonde a sociedade caminhava para dizer, olha, ele se afastou de nós, ele expulsou os nossos pais do jardim, do ambiente que ele criou, ele sumiu, ele se afastou. Não, ele sempre esteve presente. E Abel creu nisso. E Enoque creu nisso. Abel cria que Deus existia e ofereceu um sacrifício. Enoque falou, alguém ofereceu sacrifício, eu vou oferecer sacrifício, eu vou crer que ele existe, mas agora eu também vou andar com ele. Perceba que tem uma progressão. Então, eu creio que ele existe, eu ofereço algo para ele, no sentido de que eu ofereço pela fé, e agora eu começo a andar com ele. Agora, nós vamos ver o que o Noé vai fazer. A partir do versículo 7, nós vamos ver o que o Noé vai fazer. Verso 7. Pela fé o Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que o Noé fez? O Noé viveu numa época em que a corrupção agora ela havia se aumentado. Ela havia aumentado exponencialmente. A corrupção havia dominado todas as regiões habitadas da terra. Aonde havia habitação humana, havia crime, havia corrupção, havia imoralidade, havia todo tipo de idolatria.
E aí Deus olhou aquilo e falou, vamos lá, Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens da terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, não vou entrar no aspecto aqui dos filhos de Deus, né, e filhas dos homens, tomaram para si mulheres, e o verso e as que entre todas mais lhe agradaram. O verso 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, o que Deus resolveu fazer? Deus resolveu que ele iria destruir a terra, destruir as pessoas da terra, por causa dos desígnios do coração delas, que era totalmente mal. Ele tinha levado o Enoque embora, ficou quem? Para poder andar com Deus? Não tinha mais ninguém, né? A única pessoa que era boa, ele levou embora, né? Que tinha naquela era, ele levou, tomou para si. E aí tem aspectos aqui de se Deus se arrepende, Deus volta atrás. Não vou entrar nesses méritos, não é o assunto da nossa aula. Uma coisa que eu posso dizer para você, a palavra de Deus ela é boa sempre, e a palavra dele é a verdade, tá? Então, não entre nesses detalhes agora, em outras ocasiões pode ser discutido esses temas, mas Deus ele tem razão em tudo que ele fala, e ele não volta atrás também, ele não se arrepende no sentido que nós compreendemos como arrependimento, tá bom? Mas sim, por causa das decisões dele, dos desígnios dele. Então ele olhou a terra naquela situação, naquele momento, mas ele encontrou um homem ali, que era Noé. Ou seja, Noé imitando também a sua família, né? Alguns homens de sua família. Temente a Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem justo também. E Deus achou graça vendo ele lá. Deus falou, bom, esse homem parece que quer andar comigo. E aí Deus chega para Noé e fala, olha, Noé, eu tenho um plano para a raça humana, né, para esses homens, eu quero destruir toda a humanidade. Quero acabar com eles. Então você vai preparar uma arca para mim, porque eu vou mandar água nessa terra. Né, vou destruir com água. E aí Noé, ele tomou aquilo como verdade. Ele tomou aquilo como a maior verdade da vida dele. Ele parou de fazer tudo o que ele fazia e ele foi construir a arca. Ele colocou agora o plano do Senhor em ação e em execução, daquilo que o Senhor havia pedido para ele. E ele começou a preparar a arca. Mas Deus também disse para ele que ele deveria anunciar aquilo para as pessoas, porque o autor de Hebreus diz que além dele ter salvo a casa dele, ele também condenou o mundo. Ou seja, ele tinha que dizer às pessoas que ele iria construir uma arca porque Deus havia dito para ele, nós não sabemos como, se Deus aqui se Deus apareceu para ele, se foi em sonhos, não é relatado a forma, mas Deus disse isso para ele e ele entendeu muito bem. E ele anunciava isso para as pessoas. E a Bíblia até relata que ele ficou conhecido como algum doido, né? Como uma pessoa louca. Por quê? Ele começou a preparar uma arca num lugar onde nem tinha água, provavelmente. E o que ele dizia para as pessoas? Olha, vai chover. Um evento que nunca havia acontecido na Terra. O cientista Adalto Lourenço, acho que é isso, né? Adalto Lourenço, ele explica, né? Ele dá muitas aulas sobre criacionismo e ele diz que antes do dilúvio não era possível também ver o sol, porque havia uma neblina
como uma camada de neblina na terra, que ela umedecia também a terra para produzir. Todo um processo lá de explicação que ele tem, faz muito sentido, com certeza, justamente por não ter a chuva. Então você imagina uma incidência de sol constante na terra sem água. Né? Ia virar o Piauí. Né? O mundo todo ia ser o Piauí. Não é o Piauí, não. O deserto, né? Não sei. Olha eu brincando com o Piauí aqui. Então, ele começou a construir aquilo numa época que o pessoal falava: Noé, você bebeu o quê? Qual que é o seu problema? O pessoal chamava ele de louco. Na sua casa, né? Você provavelmente é convertido sozinho na sua casa, né? Pelo menos quando eu me converti sozinho. O pessoal falava lá em casa: cara, você é lunático, você é... Não, tem uma palavra que eles usavam, como é que era? Você é... A pessoa quando é muito... Lunático, não é lunático, é fanático. Fanático. Você é muito fanático para esse assunto. Toda hora você está lá no seu quarto, tá lendo a Bíblia, toda hora você fica com... Mesma situação com Noé. Gente, o camarada lá está construindo uma arca falando que o mundo vai ser destruído por água, por chuva. Cara louco, cara louco. Deve ter virado até ponto turístico lá, né? Vamos ver aqui, o cara construindo a arca aqui, vamos lá, vamos ganhar um dinheiro lá, né? O pessoal vendendo ingresso para ver ele construindo a arca lá, ele trabalhando lá, né? E a turma levando ponto turístico lá, para ver ele construir a arca. As pessoas dão risada de nós, não dão? Você vai apresentar o evangelho para alguém e a pessoa está com um sorriso nos lábios. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela é espírita, né? E eu contando a história da queda. A pessoa dando risada. Dava para ver ela achando engraçado assim, ela tipo, cara bobo. Sabe, pessoa que, né, tem faculdade, aí diz que tem faculdade. A pessoa estuda tanto para crer numa história dessa, boba, ridícula. Tá bom. Eu vou dizer, por vontade própria eu não queria mesmo. Eu vim aqui um dia, estava sentado mais ou menos aqui, o pastor Pacheco estava conduzindo o culto aí, e o bichinho me picou. Vou fazer o quê? Você queria pegar o coronavírus? Alguém queria? Não, teve gente que pegou. Eu queria ser salvo? Não queria, eu vim um culto aqui, apresentaram o evangelho e eu fui salvo. E agora eu tenho que contar. O que eu tenho que fazer? Eu recebi, agora eu conto. Por que Noé está nessa galeria da fé aqui? Porque ele, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, ele começou a construir a arca. E ele convenceu a casa dele. Ele trouxe a salvação para a casa dele. Ele falou: não, a minha família vai ser salva. Mas eu também vou dizer para outras pessoas também que elas podem ser salvas. Mas elas não queriam. Elas preferiam chamar ele de louco naquela época. Então, o Noé teve que enfrentar toda uma sociedade corrupta, toda uma sociedade má. Você se acha diferente dele? Você vê alguma diferença de Noé para os dias de hoje? Você lá na faculdade, imagina você na faculdade, jovens, né? Jovens aqui vão para a faculdade. Vocês vão enfrentar um monte de filosofia lá na faculdade. Principalmente nas públicas, né? Faculdade pública é onde se dissemina mais as filosofias que são contrárias à de Deus. Não é que Deus tem uma filosofia, mas eles são, em grande parte, ateus. Humanismo, marxismo, eles vão trazer ideologia para você. E se você pensar diferente, dependendo do grau de radicalismo deles, você vai sofrer até agressão. Dependendo do grau de radicalismo de alguns. Eles tentam tratar no âmbito, né, de respeito, que chamam de democracia, de civilidade, de humanidade. Mas eles não aceitam você com uma outra ideia lá. Estou falando com o jovem, né? Eles vão querer que você entre nesse argumento homogêneo, né? Eles querem que você faça parte desse grupo. E se você pensa diferente disso, você é um alienado, você é um bobo, né, de acreditar em Deus. Enfim, você vai sofrer. Na sua casa pode acontecer também algum tipo de retaliação, pode acontecer qualquer coisa. Né? Por favor, irmão.
criação, né? A criação, né, segundo a Bíblia, e a criação segundo o mundo aí, né, quando eles contam tudo. Se você parar para pensar friamente, tem que ter muito mais fé para acreditar na criação do mundo que veio dos macacos, da explosão, do que na história de Adão e Eva, né? Uma história tão absurda, né? Uma ameba que virou isso, que explodiu, que virou um macaco, o macaco evoluiu. Quer dizer, tem que ter muito mais fé para acreditar numa história absurda dessa do que simplesmente que Deus criou o homem, né? A gente não pode agir como eles agem, que é ridicularizar. Nós temos que respeitar. Né? Nós temos que sempre partir da linha do respeito do que a pessoa está dizendo. Porque senão você tira a liberdade da pessoa. E liberdade, às vezes, né? Você fecha a porta, exatamente. E o nosso trabalho, irmãos, como crentes, nós não temos que ter trabalho de convencimento para ninguém. Quem convence é o Espírito. O que nós temos que apresentar? Vida. O que o Enoque apresentou? Ele tentou convencer o mundo? Não. Não diz que ele foi pregar para as nações. Não. Ele começou a andar com Deus. Aquilo deve ter trazido algum impacto na sociedade dele? Talvez. Talvez sim, talvez não. Deus está falando, não, também não quero. Não quero que ninguém tenha impacto agora. Aqui e no texto de Gênesis com Noé, Deus falou, também não quero. Não quero que ninguém seja salvo. Vou iniciar a raça humana com a vida com Noé. E para ele bastou. É a vontade de Deus. Agora, para nós, Deus não diz que vai fazer assim. Né? Ele não diz que se você andar bem com ele, ele vai aniquilar todo mundo à sua volta. Nós temos que aprender a conviver com eles. Obviamente que a gente tem que ser esperto também. Né? Se você percebe ambiente violento, de agressão, você não vai lá. Você não vai se expor. Né? Agora, se um dia a nossa sociedade virar, se tiver uma lei, aí vai ser a hora que a gente vai se destacar. Por isso que a gente, às vezes a gente peca, né? Ou a gente fala, irmãos, vamos dar testemunho agora, que a gente é livre, que a sociedade é livre nesse sentido. Uma hora o cerco vai se fechar para nós, como crentes, né? E aí vai ter uma lei proibindo de abrir a Bíblia aqui na hora do culto. Vai vir uma lei que você vai ter que ler a Constituição antes de ler a Bíblia. Você vai ter que levantar uma bandeira antes de ler. Você entende? Eu não estou dizendo, eu estou dando exemplo, não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Né? Os vídeos nossos aqui vão para o YouTube. Dependendo da palavra que eu falar, o vídeo é derrubado. Né? Dependendo da linha de raciocínio que eu seguir, tem um juiz lá que manda derrubar o canal. Então, vamos aproveitar a nossa época, o nosso momento de propagar o Evangelho, porque vai chegar uma época que nós teremos que ser obrigados a ser diferentes. Que foi como Noé fez. Noé tinha o apoio de alguém? Tinha o apoio do governo? Chegou madeira lá do programa do governo para ele construir a arca? Não chegou. Alguém patrocinou a construção da arca? Ninguém patrocinou a construção da arca. Ah, Noé, sua proposta é boa, vai salvar os animais e muita gente. Não, vamos construir uma arca maior. Deus mandou construir de 120 metros, não, vamos fazer de 1 quilômetro, né? Não, ninguém quis patrocinar aquela obra. Sozinho. Você se sente sozinho? Não, olha quantas pessoas nós estamos aqui, olha quantos nós estamos. Isso traz um conforto. Porque você pode falar, eu não sou doido sozinho, né? O manicômio está mais cheio, né? Mas hoje, quantos milhões de pessoas não estão se reunindo hoje para cultuar a Deus? E serve de consolo para nós? Quantos bilhões de crentes no mundo pode ter também? Há censos aí de que nós somos 2 bilhões hoje, de crentes, de cristãos. Mas aí pode ter muita mistura, né? O cristianismo pode abranger outras esferas que, de fato, não é a salvação em Cristo. Uma religiosidade, uma tradição, tal. Mas é um número expressivo. O pastor Pacheco levantou a mão. Três afirmações bem rápidas. Primeiro, você falou do Enoque, que ele andou com Deus, não foi um pregador, porque não tem relato disso, mas só que o Evangelho da Fé chegou até Noé, muitos anos depois Noé estava crente lá, e com certeza teve outros pelo caminho. Uma segunda que você afirmou agora, a gente não pode esquecer. E a sua afirmação é um princípio dos batistas históricos da Inglaterra, dos Estados Unidos e do resto do mundo.
separação entre religião e governo. Essa mistura de religião e governo vai matar o Brasil se ele deixar. Não pode um padre lá e eu sou padre agora e o cara, sabe, todos os adolescentes. Sim. A gente tem que esquecer isso. Tira, separa. E você falou também que nós não estamos sozinhos e que é hora do testemunho. Na verdade, eu fui na padaria aqui na Sicília, ali comprar pão. Esse meu lá estava aqui no bairro, não foi andando por aqui. Nós estamos fazendo. Pessoal novo aí que ainda tem perna para andar, para gastar tempo, está fazendo. É isso que eu tenho que pensar. Eles estavam fazendo. Exato. Eles chegam no bairro, para 20 carros lá, desce um monte de casal e cada um sai pela rua. Irmãos, nós temos que refletir sobre essas coisas. Tá vendo? Só, você falou aí, né, que Noé não apenas construiu a arca, né, mas Deus, de certa forma, aqui no verso 7, né, que você leu, condenou o mundo, né? Vamos lembrar que foram anos, né, que a arca foi sendo construída e Noé anunciando, né, que Deus iria mandar o juízo, né, o juízo e que o mundo seria destruído com as águas. Então, assim, Deus ainda foi longânimo todos aqueles anos, permitindo que Noé servisse de testemunho, que Noé falasse o que ia acontecer, e ainda assim as pessoas não deram ouvidos. Não destruiu sem aviso, né? Está fazendo hoje também, nós estamos Deus é avisando. longânimo, né? Tem dado oportunidade, né? É verdade. É verdade. Irmãos, eu fico pensando uns exemplos e aí eu acabei perfeito, viu, irmã, sua colocação. Olha só o que Pedro fala de Noé. 1 Pedro 3,20. Os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Deus foi longânimo. Foram muitos anos, né? Não foi um mês só, daqui a um mês eu destruí a terra, não. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Olha a longanimidade de Deus aí. 1 Pedro 3,20. Né? Judas também fala algo. Deixa eu ver se é Judas ou é Mateus. Acho que é Judas. Foi pregoeiro da justiça. E Jesus também vai falar em Mateus 24, 37 ao 39, que a humanidade hoje, nos dias de Jesus, era como nos tempos de Noé. Despreocupada com quem? Com a vida. Não foi uma mensagem, por 100 anos. Casando e se dando em casamento, né? Então as pessoas estavam vivendo tranquilas nos seus objetivos. Só que nos seus objetivos, o seu relacionamento era todo contaminado. Não é errado você ter um objetivo na sua vida, desde que ele seja conforme a vontade do Senhor. E que ao realizar, você possa fazer dentro da vontade dele prudentemente, se santificando, buscando a santificação, buscando a vontade dele. Aberto para que ele fale, se ele mostrar um caminho diferente, você fala, olha, o caminho é esse. Aberto à vontade do Senhor. Né? Rafael, você só permite? Pode. Que Deus afirma lá no Gênesis 6 que a maldade devia ser multiplicada e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Ninguém pensava uma coisa boa. Está no verso 5 de Gênesis 6. Desculpa. Obrigado, pastor. Obrigado. Irmãos, eu falei de Judas, mas Judas estava falando de Enoque. Judas fala de Enoque, na verdade. Fala que eis que veio o Senhor entre as suas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Enoque, na verdade. Eu percebi mesmo que eu acho que eu tinha furado algum texto aqui, era para falar disso mesmo de Enoque. Mas tem outro verso que fala que Noé foi pregoeiro da justiça, né? Não sei onde está agora. Muito bem. Agora imagina, Vários textos. Imagina ter uma família com 10 pessoas, pai, mãe e 8 filhos. E todo mundo pensando mal. Está escrito na Bíblia. Sim. Todo mundo, qualquer pensamento era maldade. Como eu faço para ferrar meu pai, meu irmão, minha mãe? Como eu faço para atrapalhar a vida do meu filho? Imagina um coração maldoso desse jeito. Não, dessa linha.
Exato. Rodrigo, de acordo com esses exemplos que você trouxe aí e o ensino em geral, como que hoje a gente pode viver pela fé? É isso que deve ficar marcado para nós, né? Porque o Senhor está procurando pessoas com fé, que exerçam a fé, de fato. O Senhor Jesus mesmo disse que, porventura, acharei fé na terra quando eu voltar. Então, de que modo que isso tem afetado a nossa fé, nas coisas, né? E como que a gente pode viver, então, pela fé? Irmãos, nós vamos viver pela fé, baseado no texto, conforme o exemplo deles. A gente não vai inventar a roda. Qual era a fé de Abel? Compreender o plano da redenção e entender que Deus quer um relacionamento conosco e oferecer aquilo que eu tenho de melhor para Ele, baseado na fé. Enoque, andar com Deus, crer em Deus e andar com Ele. A Bíblia lá em Tiago fala que até os demônios creem e tremem. Nós vamos crer, mas nós também vamos andar com Ele. Né? Eu tô terminando de ler um livro, até alguns irmãos pediram um livro. É um livro do Charles Spurgeon, chama Aviva a Tua Obra. Um livro muito bom. E ele fala, uma afirmação que ele fez lá num capítulo, e eu gravei essa afirmação, achei muito boa. Ele diz assim: ande de um jeito, ande de uma forma que os homens percebam que você pertence a Deus. Está faltando isso na vida dos crentes. Andarmos de uma maneira que as pessoas percebam que nós pertencemos ao Senhor. Que as pessoas percebam que nós pertencemos ao Senhor. Enoque fez isso. Então Enoque andava com Deus porque ele cria. Abel ofereceu o melhor sacrifício para Deus porque ele cria. E Noé construiu a arca e anunciou o evangelho da salvação porque ele cria no Senhor. É pela fé. Nós vamos andar como então pela fé? Como nós vamos apresentar Deus? Como que nós vamos mostrar a nossa fé? Seguindo o exemplo desses homens. Tem muitos mais exemplos. Mas se nós já entendermos que nós podemos seguir o exemplo deles, então vamos começar a construir uma arca, né? Não é isso. É ouvir o chamado de Deus e se tornar o mensageiro. E você se tornar testemunha. A Bíblia diz que nós somos testemunhas agora. Agora é a nossa época de testemunhar da salvação. Pode falar, pastor Pacheco. O verso para fortalecer 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregoeiro da justiça, e mais 7 pessoas quando fez livro de lucro sobre o mundo dos ímpios. Obrigado, pastor. O outro fala 8, né? Como é que pode? Não, 8 no total. Tá certo. 8 no total, tá certo. Ele mais 7. Muito bem. Irmãos, então, essa fé, irmãos, o que nós podemos então afirmar aqui? Essa fé que nós temos que ter, ela é uma fé que não procede de nós. Eu não dispenso uma fé, mas ela sim é resultado de uma intervenção divina, de uma intervenção de Deus. Ela não pode ser baseada numa condição de intelectual ou de expressamento de bondade, de expressão de bondade apenas. Porque, de certa forma, nós também somos humanistas e a gente gosta de ressaltar o quê? Bondade, carisma, amor, coisas boas nas pessoas. Isso deve ser louvável e aprazível e relevante. Mas para a salvação, jamais. A fé não nasce da minha expressão de bondade, de carinho, de amor, de afeto, enfim, tudo que eu puder dispensar como algo bom. Mas a fé nasce por exclusivamente intervenção divina. O autor de Hebreus também, o autor de Efésios, Paulo diz o seguinte: sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. O isto pode ser tudo que ele falou anteriormente. Ou não só as obras, ou salvos pela fé. E é o quê? O que a fé é? É um presente, é um dom. É algo que é dado. Ou seja, se é algo que é dado, é algo que não nos pertence. É algo que é dado por Deus.
Irmãos, que nos aproximemos mais ao nosso Senhor, como Enoque fez, que você possa oferecer o melhor do que você tem para Deus. E um último exemplo que eu tenho é, no Antigo Testamento, quando o cidadão ia fazer lá a sua oferta no templo, quando ele ia levar o seu animal para o templo, ele levava o melhor. A ordem era essa, que ele fosse no rebanho dele, ou se ele não era pastor, que ele comprasse o melhor e ele entregasse o melhor. O que está por trás disso? Que eu e você, irmãos, nós temos que dar a melhor parte para o nosso Deus da nossa vida. Pode ser até o tempo. Se é o recurso que você pode dar, dê, irmãos. Seja generoso. Mas dê sempre o melhor. Se você vai ler a Bíblia, torne aquele tempo de qualidade mesmo. É difícil hoje você se desligar, né, de tudo. Seu celular toda hora fica com notificação, né? As coisas acontecendo, você tem que procurar título de eleitor agora, um monte de coisa. Né? Tudo distrai a gente agora. Eu tenho que ver o debate, né? E o debate vai até 2 da manhã, né? E você perde a novela naquele dia, né? Irmãos, a palavra holocausto significa queima total. Olha, até coisa de propaganda, né? Queima total, queima fashion, né? Quando o cidadão lá, o crente ia queimar a oferta dele, ele entregava tudo aquilo para o Senhor. Quando ele pensava assim, olha, eu não vou tirar vantagem disso. Porque ele podia falar, não, eu vou tirar uma vantagem dessa ovelhinha aqui, vou pelo menos tirar a lã e vou vender a lã. Já que vai queimar mesmo. Não tirava nem a lã, não tirava um bigodinho ali para fazer uma corda de um instrumento. Não tirava nada, não queria se aproveitar de nada dele. Quando você oferecer algo para Deus, ofereça o melhor. O tempo aqui agora, vou oferecer o melhor. Né? Os professores que dão aula, irmãos, se dediquem no ensino, no aprendizado, no ensino, para que você possa oferecer o melhor para Deus também. Se você quer falar do Evangelho, fale de uma forma que a pessoa compreenda sobre a salvação. Você quer viver para Deus, viva o melhor que você puder. Ah, mas eu faço tantas outras coisas. Faça tudo para Deus. Vai lavar a sua louça glorificando a Deus, vai varrer o seu chão, limpar a sua casa dando glórias a Deus, esperando o dia que Ele vem, testemunhando para sua vizinha, fazendo aquilo, não com ódio, né? Não com raiva. Ah, que limpar isso aqui, vai chegar aqueles moleques em casa, vai sujar tudo, né? Vai bagunçar meus quadros, vai... Não, viva, ofereça tudo para Deus, seu tempo de qualidade com Deus. E não tire vantagem daquilo que você pode oferecer para Deus. Entrega tudo para Ele nesse sentido. E obedeça a sua palavra e faça a sua vontade, assim como Noé fez também. Eles obtiveram bom testemunho aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. Né? Pela fé nós somos salvos. E que sejamos hoje, irmãos, inspirados pelas vidas desses homens. Que possa ter trazido inspiração para nós, para andarmos com mais fé no nosso Senhor, assim como eles fizeram.